Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã. E a saída de Dino do Ministério da Justiça já abre uma disputa evidente na base do governo e do PT e dos partidos aliados pelo Ministério da Justiça. E o PT atua contra nomes do PSB. E na verdade aqui a disputa estaria entre esses quatro: Simone Tebet, Ricardo Lewandowski, o Capelli e o Marco Aurélio Carvalho, que é o líder do Prerrogativas. E na verdade aqui de todos esses, o Capelli praticamente não tem chance. A chance dele é muito pequena e se resume a desejo do PSB, que tampouco acredita que vai emplacá-lo. Marco Aurélio Carvalho, chance muito pequena de ser emplacado. Ele não é o perfil que o Lula precisa no Ministério da Justiça, que é um perfil combativo. Simone Tebet poderia até ser considerada para o Ministério da Justiça por conta de ser uma forte aliada, ser uma mulher muito assertiva, tal. Porém, a Simone Tebet, além de pouca experiência, ela tem um outro problema. Ela não quer saber da área de segurança no Ministério da Justiça e o Lula não está querendo dividir o Ministério da Justiça em dois. E aqui Ricardo Lewandowski, considerado imbatível para o cargo se ele aceitar a indicação. E na verdade ele é o objeto do desejo do governo Lula para o Ministério da Justiça. É um nome imbatível, é um nome de altíssima responsabilidade, elevaria o governo Lula de patamar. Há ainda a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT. O problema é que a Gleisi Hoffmann no PT, na presidência do PT, ela é considerada, inclusive pelo Lula, como uma pessoa certa no lugar certo, na hora certa. E tirar a Gleisi do PT nesse momento iria fazer com que um partido que vive brigando entre si tivesse muito mais problemas. O PT é um partido cheio de tendências. Nós vamos falar uma dessas tendências no fim da edição, mas o PT tem muitas tendências ideológicas, algumas mais extremistas de esquerda do que o PSOL e outras muito mais próximas do centro, até de um MDB, do que qualquer outra. Então é muito difícil a engenharia no PT. Ou seja, o Ricardo Lewandowski ele se torna praticamente imbatível e a própria matéria, essa matéria do Globo, reconhece isso. A provável saída de Dino da Justiça para assumir uma cadeira no STF deu início à corrida pelo Ministério da Justiça. O PT já atua para enfraquecer o nome preferido pelo PSB, que é o do Ricardo Capelli, e a chance dele é considerada nula. A matéria diz isso aqui. O PSB, partido de Alckmin, decidiu reivindicar a Lula permanência no comando do partido. O nome sugerido é do Ricardo Capelli, braço direito de Dino, mas que enfrenta a resistência do PT. A Simone Tebet e o Marco Aurélio Carvalho tentam se cacifar, eu já expliquei isso. E na verdade o Marco Aurélio Carvalho é distante da Gleisi Hoffmann, mas tem simpatia de Rui Falcão, ex-comandante da sigla, mas na verdade aí isso não vai pesar muito. O Rui Falcão não chega a ser hoje no PT uma voz sonante. E o ex-ministro Lewandowski é outro cotado.
Reservadamente, lideranças das siglas admitem que há pouca possibilidade de ficarem com o Ministério do PSB. O movimento teria como objetivo permitir que pelo menos o PSB mantivesse alguns cargos no Ministério da Justiça. Apesar das indicações feitas por Lula, de Dino para o STF e Gonê para a PGR, terem desagradado a ala expressiva do PT por causa do Gonê, o partido não vai entrar numa disputa com o PSB pelo posto. E 3 deputados petistas de diferentes correntes disseram ao Globo que não vem espaço para o PT reivindicar o Ministério da Justiça com ou sem divisão, porque Lula não tem levado em conta as posições do PT para essas indicações. Há uma leitura, no entanto, que a própria Gleisi, apesar de não ter sido procurada por Lula e não estar fazendo movimentos ostensivos, teria interesse na pasta. Ela é vista por aliados como alguém que poderia manter os embates com o bolsonarismo feitos por Dino. A resistência a Capelli no PT é tamanha que uma ala do partido do presidente vinha defendendo a divisão do ministério, se ele fosse nomeado. E, na verdade, fora das rixas partidárias, e esse aqui é o ponto, viu, que a gente tem que prestar atenção. Fora das rixas partidárias, Lewandowski está em Dubai com Lula. Por que o Lewandowski foi para Dubai com Lula? É fácil de você entender. Para a COP28, por que é que o Lewandowski iria para Dubai com Lula? Não é? Interlocutores do Palácio Planalto veem o ex-ministro do STF como um nome forte e, caso o presidente leve a ideia adiante, difícil Lewandowski ser superado por outro concorrente. Vou repetir esse trecho aqui para você ver. Fora das rixas partidárias, Lewandowski está em Dubai com Lula para a COP28. Interlocutores do Palácio do Planalto veem o ex-ministro do STF como um nome forte e, caso o presidente leve a ideia de nomeá-lo para o Ministério da Justiça adiante, difícil ele ser superado por outro concorrente. O Lewandowski disse ontem que ele não foi convidado. Exatamente o que falou o Flávio Dino quando surgiram os rumores de que ele iria para o STF. Se você quiser, faça uma busca no Google e você vai ver que lá por agosto, assim, quando começou o zum do nome de Dino para o STF, o Dino falou que não tinha sido convidado e que o projeto dele era ficar no Ministério da Justiça, que ele nunca tinha pensado nisso, etc. Então, a negativa do Lewandowski quer dizer absolutamente nada. E, como eu estou dizendo para vocês, o que o Lula quer é o Lewandowski no Ministério da Justiça. Resta saber se o Lewandowski aceita o Ministério da Justiça com a segurança, tendo que cuidar da segurança pública, porque há uma resistência a dividir o Ministério. O Lula está um pouco em cima do muro nisso, mas há várias resistências a dividir o Ministério em 2. Porém, o caso do Lewandowski está extremamente similar ao do Flávio Dino. Então vamos lá. Lula confirma que o Brasil vai entrar na OPEP para convencer o país a abandonar o petróleo. Em evento na COP28, o presidente defende aproveitar o dinheiro que eles lucram com o petróleo para investimentos. O Brasil é um grande produtor de petróleo e é preciso começar a capitalizar isso, porque o Brasil tem condição, inclusive, de fornecer petróleo para o mundo. Pré-sal contigo, pré-sal que começou a ser explorado pelo governo Lula e depois seguiu no governo Dilma, cresce cada vez mais e o Brasil tem que lucrar com isso. Lula diz que o acordo entre Mercosul e União Europeia está próximo, e tem que estar próximo mesmo, porque o Milei, assim que assumir, vai criar algum problema. O Milei está aí bajulando já o Lula, está mostrando aquilo que todos sabíamos durante a campanha na Argentina, que a Argentina não tem força para peitar o Brasil desse jeito e inclusive precisa muito do Brasil. O Milei passou um conto do vigário nos argentinos com o negócio de desativar o Banco Central, de romper com Brasil e China. Isso é tudo conversa dele, mas vai fazer ruído com a União Europeia, então Lula quer fechar esse acordo antes.
Após a indicação ao STF, os ataques ao Flávio Dino, e eu vou tratar disso em outro vídeo neste sábado, após a indicação ao STF, os ataques gordofóbicos e racistas ao Flávio Dino explodiram. Levantamento da Arquimedes identificou 14,5 mil publicações de cunho preconceituoso contra o ministro da Justiça entre 25 de novembro e 1º de dezembro. E o Dino, ele é considerado, inclusive, ele não está sendo aceito como ministro negro, é um racismo ao contrário. Tentam desqualificar o Dino como homem negro para o STF e por conta, isso vem de vários lados, vem da esquerda, vem da direita, vem de tudo quanto é lugar, porque ele está sofrendo um preconceito reverso nessa questão. Ele não é negro. E caso você não saiba, eu explico uma coisa. O IBGE tem uma forma de classificar as pessoas negras, e a forma como o IBGE classifica as pessoas negras é a seguinte: negro é aquele que, primeiro, se diz ou pardo ou negro, ou preto, e a soma de pardos e pretos é que formam a etnia negra do IBGE. Então o Dino é negro por qualquer critério que se queira. Fiel processa Igreja Universal após fraturar o fêmur durante sessão de descarrego. Descarrego, sabe o que é? É exorcismo, gente. É uma coisa tão absurda isso que essa Universal faz. Eles levam gente para simular possessão demoníaca no palco, enganando as pessoas, e não tem lei. Não tem lei para combater uma trapaça dessa. Depois tomam dinheiro das pessoas, fazem as pessoas transferir seus bens para eles. Quem é que faz alguma coisa contra isso nesse Brasil? Ninguém. Sabem por quê? Ninguém faz isso, ninguém faz nada, ninguém toma uma providência. Sabem por quê? Porque eles têm poder político de influenciar eleitores. Enquanto o Brasil permitir esse tipo de picaretagem, esse país não vai para frente. Tebet quer ir para o Ministério da Justiça, mas com uma condição: ela não quer cuidar da segurança pública. Não é? E aí fica difícil. Eu desacredito da Simone Tebet no Ministério da Justiça, e eu digo para você o seguinte: eu tenho certeza, posso garantir para você, que o grande candidato ao Ministério da Justiça é o Ricardo Lewandowski, e a única coisa que pode acontecer é ele não querer. Se ele quiser, ele vai para o Ministério da Justiça. Episódio de Dino que os bolsonaristas pretendem explorar vai se dar muito mal. Você sabe que os bolsonaristas, eles têm dito que o Dino entrou na favela da Maré sem segurança, que ninguém ameaçou de nada, foram 2 carros e tudo tranquilo, tal. Primeiro que não é verdade, evidentemente tinha muita segurança. Em segundo lugar, é evidente que não haveria o menor sentido em o tráfico atacar o ministro para atrair Exército, Marinha, Aeronáutica, FBI, o que você quiser, NASA para lá. Se entra o ministro da Justiça numa comunidade pobre do Rio, controlada pelo tráfico, e ataca o ministro da Justiça de graça, sem razão nenhuma, sabe o que ia acontecer? O mundo ia cair em cima dessa favela. Para que eles vão fazer isso? Qual é o objetivo? E o Dino tem uma resposta ainda mais forte para isso. Sabe qual é? O Dino fez um forte discurso contra o tráfico nessa favela. E é isso que os bolsonaristas escondem. E quando eles disserem que o Flávio Dino foi lá porque ele faz parte do crime organizado, vejam que canalice. Flávio Dino, um homem de vida limpa, associá-lo ao tráfico de drogas é o fim da picada. Mas quando eles fizerem isso, ele vai falar: você dá uma olhada no discurso que eu fiz lá contra o tráfico. E bolsonaristas miram Janones e fecham os olhos para a rachadinha do clã Bolsonaro. Essa turma foi entrevistada pelo jornal Folha de São Paulo. Perguntaram para eles assim: escuta,
Vocês estão falando aí da rachadinha do Janones, mas é a rachadinha dos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, que tem prova de rachadinha, porque o Ministério Público do Rio produziu um monte de provas contra os Bolsonaros, mas as provas foram anuladas pelo STJ, veja só que patranha, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro não seria a instância competente, disseram. Então é uma tecnicalidade, porque prova contra a rachadinha dos Bolsonaro há muitas. Só que eles dizem, não, foi tudo armação da imprensa com o Bolsonaro e com os dois filhos dele, mas com Janones não foi. Só que é ao contrário. Nem o PL aposta na cassação de Janones por rachadinha por uma razão. Naquela matéria já diz, contra o Janones não tem prova, tem só alegação dos assessores dele. E o fato é que os casos em que teria ocorrido, supostamente, né, os áudios indicam isso, que teria ocorrido um pedido de dinheiro de Janones a ex-assessores, ocorreu fora do mandato atual. Então a legislação não permite que se casse um deputado, qualquer pessoa com cargo público, por qualquer ato alheio ao mandato que essa pessoa exerce. Então é tudo conversa fiada, é jogo político e caradurismo. Pesquisa Quest mostra que é irreconciliável a relação de lulistas e bolsonaristas, por assim dizer. 32% dos eleitores de Lula e Bolsonaro não creem que vão reatar amizades perdidas na campanha, não é? E pior, veja só, parece coisa do Shakespeare, com Romeu e Julieta. 32% dos eleitores de Lula e Bolsonaro não... aqui está errado, eu acho. É o seguinte, uma parcela como essa acredita que não querem que seus filhos casem com alguém que tenha relação com o bolsonarismo ou com o lulismo. É um livro do Thomas Trauman e do Felipe Nunes, da Quest, que chega às livrarias e que é muito importante. Eu vou falar sobre ele num programa específico sobre isso. E o Bolsonaro vê erro de André Mendonça em briga com Tarcísio. O Bolsonaro já está aí tendo problemas com os 20% dele no STF, e isso vai acelerar nos próximos meses. Por fim, uma corrente do PT se reúne para planejar estratégias de oposição ao governo Tarcísio, se não puder entrar no 21. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.